Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos. Estamos aí outra vez, no nosso encontro semanal. Gostaríamos de fazer hoje esta aula, uma homenagem a Nossa Senhora de Fátima, sua mensagem extraordinária, revelada há 100 anos atrás, 101 anos atrás, para ser exato, não é? E ontem, dia 13 de maio, nós então celebrávamos, né, essa primeira aparição. Veja, Nossa Senhora em Fátima deixou a sua mensagem, aquilo que ficou sendo conhecido como o segredo de Fátima. Na verdade, era simplesmente uma mensagem que Nossa Senhora queria que fosse divulgada, não era uma mensagem secreta, mas ela queria que fosse divulgada no tempo certo, no tempo correto, né? E em que consistia essa mensagem? Bom, um dos pontos importantes da mensagem de Fátima é que nós estávamos diante de tempos catastróficos. Nossa Senhora previu o final da Primeira Guerra, que foi a grande guerra, o grande massacre que deixou a todos muito assustados, mas disse que se os homens não se converterem, haverá uma outra guerra. E assim aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora pediu penitência, oração, conversão. A humanidade fez ouvidos moucos. E então a Virgem Maria disse que ela viria para ensinar a devoção dos 5 sábados e depois também pedir a consagração da Rússia. Nessa mensagem, ela deixou bem claro que a Rússia, se essas coisas não mudassem, se não houvesse penitência, oração, se não houvesse a consagração da Rússia e assim por diante, a Rússia espalharia pelo mundo os seus erros. Para aquelas crianças que nada sabiam a respeito de Rússia, né, no interior de Portugal, aquilo parecia uma mensagem totalmente incompreensível. Com o passar do tempo, aquilo tornou-se mais claro para a Lúcia, que tornou-se a irmã Lúcia, e então ela começou a ser realmente aquela que espalhava a notícia e dizia e falava a respeito daquilo que eram os pedidos de Nossa Senhora. Agora, vejam só, é importante a gente se dar conta de que Nossa Senhora fez isto em 1917. Quando estava se estabelecendo o comunismo na Rússia. Mas depois o comunismo, ele também teve suas mudanças, né, internas, foi se adaptando e, é claro, Nossa Senhora, então, depois aparece aqui no Brasil. Apareceu aqui no Brasil em 1936, 37, né, no sítio da Guarda, na Diocese de Pesqueira, e ali deixou uma mensagem que o comunismo, que Nossa Senhora havia alertado lá em Fátima, os erros da Rússia, estavam entrando no nosso país, estavam entrando aqui no Brasil. E que, portanto, o comunismo iria tomar conta do nosso país se nós não fizéssemos mais uma vez a mensagem de Nossa Senhora. Oração, penitência. Então, vejam como Nossa Senhora é consistente, né? Meninas do sertão de Pernambuco, que não tinham a mínima noção, né, do que fosse essa realidade do comunismo, respondiam ali, transmitiam as respostas de Nossa Senhora ao padre que falava em latim, em alemão com Nossa Senhora, e foi recordando aquelas verdades de Fátima.
mas agora aplicadas ao Brasil, dizendo que o comunismo poderia entrar no nosso país. Agora, todos esses alertas de Nossa Senhora em Fátima, né, em Simbres, o que é que significa tudo isso? Por que é que Nossa Senhora é tão anticomunista, né? Qual é o problema do marxismo-comunismo? Se parece uma coisa tão assim benemérita, afinal das contas, né? A propaganda que eles fazem é que eles irão lutar pelos pobres, irão lutar contra a justiça, irão lutar por mais igualdade, né? E tal é essa propaganda que, infelizmente, a maior parte dos brasileiros já não se dá mais conta da maldade do comunismo e como ele é intrinsecamente incompatível com o cristianismo, não só com o catolicismo, não só para nós católicos, também para os protestantes. Como os papas alertaram durante todo o século XX, dizendo e falando claramente em documentos muito importantes a respeito da incompatibilidade dessa doutrina, os papas falavam com autoridade magisterial aquilo que Nossa Senhora falava em suas aparições, um confirmando o outro. Mas o que há de tão errado no comunismo? Por que é que, apesar de o Brasil aparentemente ter se livrado, né, de um perigo, nós estávamos caminhando na direção de uma venezuelização do Brasil, por que que muita gente, depois, né, das mudanças políticas do nosso país, parece que respiraram aliviadas, mas continuam acalentando o sonho do retorno do socialismo, do retorno do comunismo? Mas onde é que está o problema das pessoas? Ou seja, por que o brasileiro não consegue enxergar a maldade do socialismo? Ou seja, parece que é uma coisa incrível, né? Se fazem milhares de coisas erradas. Se matam pessoas, se impõem ditaduras, partidos corruptos chegam ao poder e todos esses partidos, em todos os lugares onde eles tomaram o poder, sempre o que eles fizeram foi impor uma ditadura e ficar mais ricos, se corromper às custas da pobreza do povo. Claro, subiram ao poder na propaganda. Onde o comunismo, né, chegou ao mundo, a propaganda estava lá. Estamos aqui para fazer o bem aos pobres. Quando cai o regime comunista, aí se vê o cadáver. E o cadáver que está lá chama-se corrupção, mentiras e depois muitas atrocidades contra a humanidade. Ora, isso não é uma coisa assim casual, tá? A gente tem que parar e pensar o seguinte, gente, espera lá. O comunismo, ele é implantado na Rússia. Aí são revelados os crimes de Stalin. Aí depois, quando cai a União Soviética, a gente vê que os crimes não eram só de Stalin, mas continuaram, né, com Nikita Khrushchev, com Brezhnev e todo mundo. Aí o comunismo se instala na China. E Mao Tse-tung e Companhia Limitada, todos, corrupção, riqueza pessoal, assassinatos em massa, campos de concentração, todo tipo de tortura, loucura. Mas não, é que o comunismo ideal é da Albânia. Aí cai o regime albanês e se descobre aquilo. Cai o regime romeno e se descobre a mesma coisa, sempre as mesmas coisas. E agora nós estamos aí com um país vizinho, aqui do lado, a Venezuela. O Brasil recebendo imigrantes da Venezuela que estão passando fome, que não têm o que comer, etc. e tal, mas tudo isso em nome do comunismo, em nome do socialismo, em nome da pátria grande. E tudo isso, as pessoas dizem, não, mas o socialismo é bom. Mas, espera lá, me diga, onde está
o país onde o comunismo foi implantado real e verdadeiramente e não houve ditadura, crimes, mortandades e corrupção. Só para pegar esse trinômio, ok? Ditadura, assassinatos de milhares de pessoas, campos de concentração, prisões políticas, etc., etc., e corrupção e enriquecimento dos líderes que subiram ao poder na base da propaganda de que iam fazer o bem aos pobres, mas só fizeram o bem a si mesmos. Me dê um exemplo na história onde aconteceu algo de diferente e então eu vou repensar minha ideia sobre o comunismo, sobre o socialismo. Mas não somente estas tragédias eram coisas do passado, como continuam sendo coisas do presente. A Venezuela está aí para mostrar. Os venezuelanos estão querendo vir, né, para qualquer lugar, menos para a Venezuela. Né? Os cubanos estão dispostos a enfrentar os tubarões do Caribe para não ficar no paraíso de Cuba. Então, gente, é evidente que tem alguma coisa de profundamente errado, né, no comunismo. E a primeira coisa que está errado é que eles são muito bons de propaganda, muito ruins em realizar o que estão prometendo. Bom, e aí? Onde está a incompatibilidade, né? E qual é o verdadeiro perigo do comunismo para o Brasil? Você vai dizer assim, padre, mas não tem perigo. Olha só, as nossas instituições são sólidas e se eles tentarem implantar uma ditadura, o Congresso não vai aceitar, o Exército não vai aceitar, vai acontecer alguma coisa. Sim, mas será que você está enxergando onde está o verdadeiro perigo? Quando Nossa Senhora apareceu em Pesqueira, o Papa Pio XI tinha acabado de publicar uma encíclica de 1931. Nossa Senhora apareceu em 36, 5 anos antes, o Papa publicou uma encíclica chamada Quadragésimo Anno. A Quadragésimo Anno é uma encíclica que o Papa Pio XI publicou 40 anos depois da encíclica famosa de Leão XIII, Rerum Novarum, por isso ela se chama Quadragésimo Anno. E nessa encíclica, ele chama atenção no número 120 para um socialismo que é tão incompatível com o cristianismo como o comunismo. Veja, a igreja não aceita nem o comunismo e nem o socialismo. O Papa, né, diz no número 119 que católico e socialista são termos contraditórios. E no número 120 ele lança um alerta. O socialismo educador. Ou seja, socialismo na educação. Veja, eu vou ler para você a encíclica. Essas doutrinas que nós, de novo e com nossa suprema autoridade, declaramos e confirmamos, devem aplicar-se também ao novo sistema de socialismo prático ainda mal conhecido, mas que se vai propagando nos meios socialistas. Propõe-se ele à formação das inteligências e dos costumes. É aquilo que eu denunciava no meu curso de marxismo cultural, lembra? É isso aqui. Ele diz, e ainda se faz particular amigo da infância e procura aliciá-la. Abraça todas as idades e condições para formar o homem socialista, que há de constituir mais tarde a sociedade humana plasmada pelo ideal do socialismo. Ou seja, o Papa Pio XI, 5 anos antes de Nossa Senhora aparecer em Simbres, está dizendo que existe aqui um problema, algo de novo que estava surgindo, que o comunismo, ele tomou o poder na Rússia pela violência, em tantos lugares por guerras,
Mas estava se delineando em 1931 um socialismo que viria pela educação, que seria amigo de nossas crianças, para aliciá-las e formar o homem socialista. Vejam, eu acho que nós, aqui no Brasil pelo menos, não precisamos temer tanto o comunismo que possa estar sendo implantado pelas armas. Por exemplo, o que há de preocupante num movimento como o MST não é se ele tem ou não tem campos de treinamento armado, se eles têm ou não têm arsenais de armas. Tudo bem, isso daí pode ser, de fato, é preocupante, mas não é o mais preocupante. O mais preocupante são as escolas e as universidades que eles têm. O mais preocupante está no fato de que eles educam. E o mais preocupante, sabe o que é? Ainda, é que não precisa das escolas do MST e nem das universidades. Por quê? Porque os campos universitários do Brasil, sejam eles estatais, sejam eles particulares, se tornaram grandes escolas de doutrinação comunista e socialista. Ah, padre, pelo amor de Deus, o senhor fica... Teoria da conspiração. O senhor fica vendo coisa onde não existe. Como não, onde não existe? Espera lá. Vamos pegar um exemplo. É que as pessoas não param para analisar filosófica e profundamente as coisas. Vamos lá. Senhores, um pouquinho de filosofia. Aguenta as pontas comigo aqui. Vamos lá. Vamos pensar. Em que consiste a epistemologia marxista? Ou seja, como é que um marxista pensa a verdade? Para um marxista, não existe verdade. O que existe é a luta pelo poder. Ou seja, para o marxista, o mundo real é o mundo do materialismo. Então, quer dizer o seguinte, o mundo de verdade é aquilo que ele chama de infraestrutura, as relações econômicas e a luta pelo poder. Então, o negócio é o seguinte, o que realmente existe é interesse econômico. Ponto. Agora, filosofia, educação, etc, etc, tudo isso é superestrutura. Superestrutura quer dizer o quê? Quer dizer um conjunto de ideologias que mantém o sistema. Então, a Igreja Católica tradicional, a filosofia tradicional do Ocidente, a filosofia grega, né, tomista, o sistema da moral, etc e tal, as artes, tudo isso mantém de pé o sistema de opressão. Não, mas pergunto, não, mas a Igreja Católica ela prega a verdade ou não prega? A verdade não existe, o que existe é interesse econômico. Então, isto que os marxistas pensam, como é que ele é ensinado para sua criança, seu filho, para sua família? Como é que isso chega na sua casa? Não com esse palavreado aqui, mas é simplesmente com o treinamento, como macaquinhos, nós somos treinados para a todo momento, quando alguém me apresenta uma ideia, ao invés de perguntar se ela é verdadeira ou não, você pergunta, o que é que ele está ganhando com isso? Não, aí tem uma pegada. E aí você se acha crítico, você se acha inteligente, né? Porque veja só, eu descobri o interesse. Porque é que Padre Paulo Ricardo, ele propaga a consagração à Nossa Senhora. É porque ele quer manter o sistema capitalista opressor, fazendo com que as pessoas se acorrentem, né? Usem correntes e sejam escravos. Deve ter algum interesse por trás disso tudo. Ele deve estar ganhando muito. Quem que está pagando ele? O que é que ele está ganhando? Né? Alguém está pagando ele.
deve estar ganhando muito, deve estar ficando rico. Vejam, ninguém faz a pergunta contrária. Senhor marxista, quem é que diz que todo discurso tem um interesse por trás? Não é o senhor? Muito bem, qual é seu interesse? Porque veja só, eu sou um idiota que crê que a verdade existe. O senhor é sabichão e crítico. A verdade não existe. O que existe é interesse, não é isso? Então, eu, idiota, creio que a verdade existe e fico procurando ela. E o senhor é espertão e crítico e diz que a verdade não existe. O que existe é interesse. Agora, eu acredito que o senhor está sendo sincero, seu marxista. Sabe por quê? Porque onde os marxistas chegaram no poder foi o que eles comprovaram, de fato, que eles fizeram tudo isso por interesse próprio. Porque a única coisa que eles queriam era chegar no poder e se refestelar na corrupção. A única coisa que eles fizeram. Claro, fazendo a propaganda de que eles estão fazendo bem para os pobres. A gente tem que ajudar os pobres. A gente tem que ajudar os pobres. Gente, se tem uma instituição na face da terra que já ajudou os pobres e ajuda os pobres desde o seu início, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, que tem milhares de hospitais, orfanatos, asilos de velhos, casas de beneficência, de acolhimento, fazendas de recuperação, etc, espalhados no mundo inteiro. Milhões de pessoas são beneficiadas pela caridade da Santa Igreja, movidas pelo amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é claro, você é esperto. Desculpa, eu esqueci que você é crítico, marxista. Você é esperto. Você vê que a gente faz tudo isso para manter o sistema. Porque aí, se a gente faz o bem para os pobres, a gente impede deles se revoltarem e aí a panela de pressão não explode e a revolução não acontece. Mas aí quando você faz isso, comprando uma nação inteira com Bolsa Família, aí pode. Não, aí pode. Não, pode. Agora é bom. Agora é bom. Por quê? Porque o comunismo não resiste à sua própria crítica. Vejam, nós, cristãos, cremos que existe uma verdade que está na coisa, que está na realidade, está no ser. Verdade, para nós, tomistas, por exemplo, verdade e ser é a mesma coisa. A única diferença entre verdade e ser é que verdade é o ser quando eu o capto. Quando eu captei o ser, eu estou na verdade. Se a verdade não tem consistência ontológica no ser, ela simplesmente não é verdadeira. Se eu inventei uma verdade, se eu inventei um sisteminha, se eu inventei uma ideologia, uma mentirinha, uma conversa para boi dormir, nós cremos profundamente que se isso aconteceu, isso não é verdade, nunca foi e nunca será. Porque a verdade ela é objetiva, ela existe, ela é real, ela está arraigada no ser. E é isso que nós ensinamos para os nossos filhos. Nós ensinamos para os nossos filhos, por exemplo, que o menino nasce menino e a menina nasce menina. E que isso tem uma verdade no ser das coisas. Mas vocês querem pegar os nossos filhos na escola para ensinar que verdade não existe. E não existe método mais interessante para fazer isso do que, por exemplo, mexer com a identidade deles.
fazer com que os nossos filhos fiquem cada vez mais confusos e não enxerguem mais nem mesmo quem eles são. Não tenham mais contato com o ser das coisas, nem com o ser do seu próprio corpo. Meu corpo me diz que eu sou homem, mas eu não posso mais acreditar naquilo que eu estou vendo. Por quê? Porque não existe verdade, o que existe é interesse. Então, quando você vai e pega uma criança, socialismo educacional, diz Pio XI, né? Que se faz amigo da infância e procura aliciá-la. Quando o socialismo educacional entra nas nossas escolas e quer ensinar ideologia de gênero, ninguém entende por quê. Ninguém entende por quê esse bando de comunistas agora, de repente, ficou preocupado com gay. Ai, porque eles querem defender os homossexuais. Bom, no dia que um comunista chegar e disser, eu condeno os campos de concentração da Rússia que matavam e exterminavam os homossexuais. Eu condeno Fidel Castro por ter condenado centenas de homossexuais ao paredão, terem sido fuzilados. No dia que vocês condenarem Castro e condenarem a União Soviética e todo o bloco comunista por terem assassinados milhares e milhares de homossexuais, eu vou acreditar que você está defendendo os homossexuais. Mas enquanto você não fizer isto, o que você está fazendo é simplesmente pervertendo, mudando na cabeça de nossas crianças a convicção de que a verdade existe. Para ensinar que a verdade é simplesmente um jogo de interesses. Sabe por quê? Porque esse é o seu interesse. Para tomar o poder, instalar uma ditadura e se refestelar na corrupção, cheio de dinheiro. E os caras ainda acham que, não, porque é que os comunistas brasileiros, os marxistas brasileiros, eles se corromperam porque eles traíram a causa. Foi isso, vocês não viram? É isso aí, eles traíram a causa. Por quê? Porque o comunismo ele só pensa nos pobres. Nunca eles iam querer se enriquecer. Aí eles se enriqueceram. Por quê? Porque traíram a causa. Como eles traíram a causa? Se é isso que eles fizeram ao longo de 100 anos, enquanto o comunismo, desde o comunismo na Rússia, em 1917, até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você estupidamente acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Você é um macaco treinado. Treinado para não buscar a verdade. Sabe por quê? Porque quando você enxergar a verdade, você vai deixar de ser comunista. Esse é o grande problema. Quando você finalmente enxergar a verdade, quando você fizer a experiência do ser, você vai deixar de ser comunista. Aí o pessoal fica com raiva do Padre Paulo Ricardo. Né? Eles ficam com raiva do Padre Paulo Ricardo, por quê? Não, porque o Padre Paulo ele faz a cabeça. Esses seguidores do Padre Paulo Ricardo são fanáticos. Ele faz a cabeça. Eu não faço cabeça de ninguém, gente. Sabe o que é que eu faço? Eu faço a pessoa experimentar a verdade. Aí ele experimenta a verdade, cai as escamas dos olhos, pronto, está livre. Não vai me seguir, vai seguir a verdade. Se tem uma coisa que eu faço questão de não ter, é seguidores. Eu faço questão, sim, de ter alunos que comigo são família e que juntos buscamos a verdade. E no dia que eles encontrarem uma incoerência naquilo que eu estou ensinando, que esteja contra a doutrina da igreja, contra o magistério perene, contra
2000 anos de cristianismo, não tem problema. Eu vou mudar de ideia. Eu vou me adequar àquilo que é verdade. Porque eu vou seguir a verdade e eu gostaria que vocês seguissem a verdade. E eu não estou treinando macaquinhos. Quem está treinando macaco são os gramscistas que estão nas nossas universidades, né? Gramsci era um comunista muito esperto. Dizer que era inteligente, eu acho que um pouquinho demais. Eu conheço uma pessoa que eu admiro muito, que diz que Gramsci era o comunista mais inteligente que ele conhece. Eu, sinceramente, não consigo concordar com isso, porque comunista inteligente é uma contradição de termos, né? Um negócio que não funciona. Por quê? Porque a palavra inteligente, intus leger, quer dizer ler as coisas dentro, ou seja, ler o ser das coisas. Conseguir penetrar no ser das coisas. Mas se ele nem acredita que ele pode penetrar no ser das coisas, só precisa ficar em joguinhos linguísticos, então como é que ele vai penetrar no ser das coisas? Não vai, né? Tem uma coisa que bloqueia. Não é que eles não tenham a capacidade intelectiva. Eles têm, mas é que a própria epistemologia comunista não permite que eles leiam as coisas por dentro. Eles leem as coisas só no joguinho de interesses. Então, tudo bem, fecha parênteses. Gramsci, que era um comunista esperto, ele entendeu certas coisas, o tanto quanto um comunista consegue entender. Ele diz, por exemplo, nos cadernos dos Cáceres, os cadernos do Cácer, acho que o volume número 5, ele diz assim: uma das coisas mais terríveis que aconteceu para a Revolução foi dar a comunhão às crianças aos 7 anos de idade. Quando o Papa Pio X autorizou a que se desse a comunhão para as crianças a partir dos 7 anos de idade, isso daqui foi uma das coisas mais destruidoras para a Revolução. Ele tem razão. Fazer as pessoas amarem a Jesus desde a mais tenra idade é uma das coisas mais revolucionárias, mais destruidoras para a Revolução, que mais estabelecem verdadeiramente o cristianismo. Nós precisamos, sim, dar aos nossos filhos a verdade e a experiência da verdade o quanto antes, porque eles querem pegar os nossos filhos o quanto antes. Eles querem colocar lá, eles querem ser amigos da infância e procurar aliciá-la. De fato. De fato. Nós precisamos dar aos nossos filhos a experiência da verdade, para que eles sejam libertos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso: conhecereis a verdade vos libertará. O sistema, né, manipulador, ele não busca a verdade. Ele manipula as pessoas na base do foge da dor e busca o prazer. O professor chega em sala de aula e pergunta: o que vocês acham do casamento gay? Aí o cristão, meio tonto, despreparado, chega e diz: eu acho que é pecado. Aí o professor começa a bater: pá, você é um medieval, você é homofóbico, você quer campos de concentração, etc. Quando foram os comunistas que ele defende que criaram os campos de concentração para homossexuais? Você entendeu a ironia do negócio? Tudo bem, fecha parênteses. Aí um outro lá na sala de aula chega e diz assim: mas se os homossexuais se amam, qual o problema de se casarem? Muito bem, você que tem uma opinião correta, você que tem uma opinião aberta, você que está à altura dos tempos modernos, você que é crítico dessa sociedade preconceituosa, homofóbica. Esse professor, em algum momento, buscou a verdade na sala de aula? Não. Ele treinou focas. Ele treinou animais, os animaizinhos do circo. O professor entra em sala de aula e bate na opinião contrária. Depois ele vai e afaga a opinião que ele quer. Em momento nenhum ele perguntou se era verdade o casamento gay, se os gays querem o casamento, se aquilo faz bem para eles. Ele não investigou o assunto, ele simplesmente não entrou no assunto. Ele somente afagou quem está de acordo com ele e bateu em quem é contrário a ele. E assim você vai inibindo comportamentos. Você não consegue, evidente, manipular todo mundo, mas você consegue manipular a maioria desse negócio.
Aí as pessoas vão estudar. Entre os vários lugares onde as pessoas podem estudar, um deles é o nosso site. Nós estamos convidando você para vir estudar conosco, né? As pessoas vão estudar e terminam conhecendo a verdade. Aí as pessoas vão para a universidade. O professor bate e ele não muda de ideia. Mas por quê? Porque não adianta mais bater. Ele viu a verdade, ué. Antes ele estava somente inibido. Antes ele estava sendo treinado como uma foca. Agora ele é um ser humano livre. Você pode bater quanto for, o cara viu a verdade, acabou. E é isso que eles querem evitar nos nossos filhos. Ou seja, o quanto antes eles precisam ter os nossos filhos na sala de aula, período integral, na escola, e os pais ficam aliviados, não é? Agora, graças a Deus, escola é integral, porque os meus filhos, eu estou entregando meus filhos para a escola, eles vão ser alguém no futuro. Claro, vai ser tudo comunista e maconheiro. Vão ser alguém no futuro. Gente, nós precisamos compreender a verdade liberta. Ela dói, tá? Jesus não garantiu que a verdade ia ser gostosa de ouvir, mas ela liberta. Então, Nossa Senhora em Fátima alertou: a Rússia espalhará os seus erros. Veja, eu não quero entrar em outros detalhes da mensagem, que fala de nações que serão aniquiladas, etc, essa parte mais bélica, isso e aquilo, que fica a interpretação se é literal ou se não é literal. Mas tem uma coisa aqui que a gente não pode fugir. Essa frasezinha, espalhará os erros, é um problema aqui, não é? Portanto, de erros, de doutrina. Eu estou mostrando para você onde está o problema básico da doutrina comunista, marxista, socialista. Eles não creem na verdade, para eles tudo é interesse. Aí eles vão e colocam isso inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja. E os caras se acham os críticos. Eu sou crítico. O dogma da Imaculada Conceição. Quem está ganhando com isso? Com a ideia da mulher pura, eu reforço o sistema patriarcal opressor. Pronto, Nossa Senhora não foi imaculada coisa nenhuma. É só um instrumento ideológico para reforçar o machismo. E assim vai. E eles vão pegando cada dogma e vendo interessa para quem, qual é o interesse que está por trás. E se acham muito críticos, se acham muito inteligentes. Mas se tem uma coisa, que eles não são inteligentes, porque eles não estão procurando a verdade da coisa. Estão procurando quem interessa. Por quê? Porque a verdade não existe. Verdade é superestrutura. Verdade não existe. O que existe embaixo é só materialismo econômico. Então, o que interessa é o que importa. Sabe que, porém, o que você não pergunta para o seu professor marxista, para o seu teólogo marxista de estimação, mas deveria perguntar, é o seguinte: e você, o que está ganhando com isso? Negando a Imaculada Conceição? E você, o que está ganhando com isso? Negando os ensinamentos dos papas? O que você está ganhando com isso, negando o sacerdócio católico? O que você está ganhando com isso, lutando contra o celibato? Porque se, afinal das contas, tudo é interesse, qual é o seu interesse? Eu? Qual o meu interesse? Bom, eu tenho uma convicção arraigada de que a verdade existe. Pode ser que eu esteja sendo um idiota útil de um sistema opressor e o Padre Paulo Ricardo é simplesmente mais uma dessas roldanas, engrenagens na máquina de destruição do sistema opressor. Tudo bem, mas eu estou bem convencido que a verdade existe. E sabe o que é? Eu não sou o único. E quando a gente mostra a verdade para as pessoas
as pessoas ficam livres, livres até de mim, livres até para me criticar. E é isso que verdadeiramente Nossa Senhora quer. Façamos penitência, rezemos, a verdade libertará o nosso país. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para responder as suas perguntas, aquilo que eu puder responder. Estou à disposição. Até já. Muito bem, retornamos aí, vamos conversar um pouco. Quero responder a pergunta do Felipe. Ele diz assim: Padre Paulo, sua bênção. Até onde um grupo católico formado por leigos pode ir no campo político sem que se instrumentalize a Igreja, como faz a teologia da libertação? Veja só, Felipe, o que acontece é o seguinte: a Igreja Católica, ela fecunda as pessoas com a verdade. Agora, as pessoas devem se organizar como cidadãos. Essa é a grande realidade. Ou seja, não é bom, não é oportuno, não é adequado. Você, por exemplo, você é católico. Aí você quer se candidatar e começa a se apresentar como candidato católico, candidato da Igreja. A Igreja não tem candidatos. Você deve se apresentar como alguém que é candidato de alguns amigos cidadãos que se organizaram para fazer, né? Propor seu nome para a eleição. Mas você não deveria se apresentar como candidato da Igreja. Então, por quê? Porque isso manipula a Igreja, né? Pedir votos ao lado de padres, bispos, etc., isso manipula a Igreja, isso é inadequado. O que nós precisamos fazer é a tarefa de casa, conscientizar as pessoas e fazer com que as pessoas, né, se engajem politicamente, mas sem precisar usar o nome da Igreja. Porque depois, se eventualmente essas pessoas eleitas cometerem erros, elas não receberam um mandato da Igreja. O político recebeu um mandato do eleitor, não foi da Igreja. Eles não estão lá falando em nome da Igreja. Os políticos não têm missio canônica para falar em nome da Igreja. Né? Então, se não é a Igreja quem vai dar o mandato, eles são candidatos do povo que o elegeu. Não é isso? Então, Gabriel, Padre, como devemos nos portar diante de nossos pastores que claramente e assumidamente são marxistas? Veja, Gabriel, a pergunta é muito ampla e a resposta precisaria ser detalhada. Ou seja, deixa eu explicar. Não existe uma receita geral. Por quê? Porque eu vou lhe dizer o seguinte, Gabriel. Muita gente é marxista sem saber. Então, assim, simplesmente sair gritando e dizendo que a pessoa é comunista, a pessoa vai se sentir insultada sem nem ela saber que é comunista. Porque ela mesmo não sabe. E eu digo isso para você, Gabriel, com muita clareza, porque eu, durante anos, tinha convicções, algumas convicções que eram tendencialmente revolucionárias. E eu não sabia, não notava isso. Eu tinha boa vontade. Então, muitas vezes as pessoas começam a fazer luta de classes dentro da igreja. O que a gente deve fazer é investir na formação, né? Para que as pessoas de boa vontade comecem realmente a conhecer a verdade. E não... eu sou um pouco contrário a essas curas homeopáticas, ou seja, de você usar o mal contra o próprio mal. Ou seja, usar a luta de classes para tirar o comunismo dentro da igreja. Por quê? Porque quando você começa a fazer luta de classes dentro da própria igreja, você divide a igreja. Não é? Ronan, Padre Paulo, sua bênção. De que modo posso ajudar uma pessoa a enxergar a verdade? Olha, Ronan, aqui é necessário fazer experiências básicas e fundamentais. Não é? A pessoa precisa começar a distinguir dentro dela aquilo que é simplesmente do cérebro,
ou seja, coisas que os animais são capazes de alcançar, e aquilo que é da alma, ou seja, atos de verdadeira inteligência e de verdadeira vontade livre. Se a pessoa começa a enxergar isso dentro dela, ela já começa a enxergar o que é que ela precisa procurar ao procurar a verdade. Por exemplo, quando você chega e diz para uma pessoa, olha, você existe e você sabe que existe. Um computador, por aspas, inteligente que seja, ele não sabe que existe. Sabe por quê? Porque ele não faz a experiência do ser. Reflete sobre isso. Veja a sua diferença com o computador. Veja, você consegue enxergar coisas que os animais não conseguem, mas não é simplesmente por questão de graduação, é a própria natureza das coisas e assim por diante. Eu tenho aí olha, procura no site, né? Quando eu procuro mostrar para as pessoas que a alma existe, fazer uma experiência de que a sua alma existe, né? Dá uma olhadinha lá. Aquilo lá é um itinerário para você encontrar, né? Fazer uma experiência da verdade e começar a ver que é isso. Porque a verdade, ela deve ser buscada, no caso de a luz natural da razão, quem esteja buscando a verdade, você deve buscá-la naquilo que são os princípios que não podem ser alcançados simplesmente pela animalidade, mas aquelas experiências fundamentais, a experiência do ser que todos nós, seres humanos, conseguimos fazer e que os animais não são capazes. Então, o resumo da sua pergunta seria: de que modo posso ajudar uma pessoa a enxergar a verdade? Fazendo com que ela tenha a experiência do ser. Que processos pedagógicos, aí a coisa fica mais complicada. Dá uma olhadinha lá na aula que a gente fala sobre a existência da alma. Alfredo, padre, como evitar que o conservadorismo se torne uma teologia da libertação de direita? Tenho receio de que novos conservadores reproduzam os erros da esquerda, ainda que com boas intenções. Boa pergunta, Alfredo. De fato, existem, não é, muitas pessoas que não estão enxergando o perigo de uma ditadura de direita, não é? Ou seja, compreender que o que nós estamos propondo não é a ditadura católica, a ditadura de direita. Não, nós queremos fortalecer as nossas instituições para que elas garantam nossas liberdades democráticas, não é? E, portanto, que haja debate sincero de busca da verdade e do bem comum. É o que se chama de parlamento, né? A gente vai e debate sinceramente as coisas. Só que as nossas instituições, elas não propiciam isso daí. Elas não favorecem esse tipo de coisa. Então, de fato, as instituições brasileiras, elas são bastante favoráveis à implantação de uma ditadura. Porque existe uma excessiva concentração de poder no executivo. Então, quer um extremista de direita, quer um extremista de esquerda, poderão tentar implantar uma ditadura. Quanto mais lento, calmo, metódico for esse extremista, mais ele terá sucesso, não é? Porque a técnica de cozinhar a rã, né? Ou seja, você joga uma rã numa panela com água fervendo, ela pula fora. Você joga uma rã numa panela de água fria, ela fica lá dentro. Aí você acende o fogo. Aí a rã vai cozinhando. E ela não nota. Lenta e gradualmente. Então, assim, infelizmente, para evitar, né, uma ditadura de direito, o que nós temos que compreender é que nós temos que fortalecer as instituições democráticas. Agora, não é possível fortalecer as instituições democráticas
sem termos um sistema educacional que verdadeiramente faça as pessoas terem experiência da verdade. Porque se você vai dar poder ao povo, se supõe que o povo enxergue um palmo na frente do nariz, pelo menos, né? Enxerga a verdade. Mas se você tem um povo inteiro manipulado por um sistema educacional que imbeciliza as pessoas, ainda mais quando nem sempre as pessoas têm acesso a informações e vivem na grande mídia, vivendo o mundo fantástico que a grande mídia apresenta, né? Então, de fato, a democracia fica bastante frágil. Quem controlar a mídia e as escolas terá o poder. Então, assim, perdão. O nosso objetivo tem que ser, de fato, caminhar para reformas institucionais que garantam as nossas liberdades democráticas. Não se trata de implantar uma ditadura de direita. Carlos Isaac, Padre, sua bênção. Existe já outra linha de ataque dos socialistas comunistas sem ser no campo da educação, haja vista que hoje já são amplamente desmascarados e, de certa forma, combatidos? Veja, tem outras linhas, mas no fundo, veja, a coisa do... Quando eu fiz aquele curso chamado Marxismo Cultural, no fundo, todo marxismo é cultural desde o início, tá? É só uma questão de mudança um pouco ou adaptação dos métodos aos tempos. Por quê? Porque o marxismo ele tem uma série de convicções e de princípios básicos, de tal forma que a gente poderia dizer que o marxismo não é bem uma filosofia, ele é uma doença filosófica. Ou seja, ele é um vírus que impede a pessoa de buscar a verdade, onde o que ela busca é somente a questão dos interesses. Então, se ela sabe que não existe verdade, que tem interesses, isso é um vírus que entra no sistema do pensamento da pessoa e a pessoa é capaz de dizer tudo e o contrário de tudo. Então, é por isso que os marxistas antes combatiam os homossexuais e agora os veneram, né? É por isso que o marxismo antes queriam implantar o ateísmo e agora resolveram se infiltrar dentro das igrejas. Pode parecer para você incoerência, mas não é incoerência, é simplesmente adaptação. Por quê? Porque eles não têm convicções. O que eles têm mesmo é um vírus, uma doença no jeito de pensar. O jeito de pensar deles, eles não creem que existe uma verdade. O que existe é um interesse. Então, isso tanto faz. Então, por exemplo, pegue sei lá, se você encontrar um padre que seja realmente, profundamente marxista, ele pode usar, sei lá, uma túnica afro para implantar a revolução, mas no mês seguinte ele pode usar rendas e uma casula romana, incenso e canto gregoriano, se isso ajudar a revolução. A coisa não tem convicções. É por isso que as pessoas ficam assim, não sabem o que é que nós estamos combatendo. Não, mas já melhorou muito. Olha a Igreja do Brasil como ela melhorou, porque veja só, na década de 70, a maior parte dos padres não usava casula, agora está todo mundo usando casula. Olha como melhorou, como ficou mais tradicional, né? Ficou uma beleza. Mas a pessoa não está entendendo o que é que nós estamos combatendo. Nós não estamos aqui, o problema aqui não são os metros de pano que você usa quando você sobe ao altar. Entende? O problema aqui é o seguinte, você está ou não está ensinando a verdade para as pessoas, libertando as pessoas e trazendo elas para o Cristo? Essa é a pergunta. Isso está sendo feito? Entendeu? Então, se nós estamos afastando as pessoas da verdade, se antes você usava, né, um método, digamos assim, mais grotesco, e agora você usa um método mais sutil, as coisas melhoraram ou as coisas pioraram? Eu acho que as coisas pioraram, porque agora ficou difícil as pessoas perceberem o que você está fazendo. Né? Daniel Mazzoni,
padre, muitos sacerdotes católicos defendem posturas e atitudes socialistas sob o argumento de que Cristo tinha preferência pelos pobres. Às vezes acho que até tem boa intenção. Onde eles erram? Veja, o erro não está na preferência pelos pobres, tá? O erro está na luta de classes. Ou seja, o problema é que aquilo que às vezes se chama preferência pelos pobres não é preferência pelos pobres. É simplesmente uma luta de classes para fazer cair um sistema, implantar uma ditadura socialista e a elite do partido ficar no bem bom. É uma luta pelo poder. É uma luta pelos interesses. Então, o que acontece é o seguinte, a opção pelos pobres, se ela é feita de forma sincera, ela é uma coisa boa. Né? Porque Cristo se fez pobre por nós e a Igreja Católica ela tem uma tradição de 2000 anos onde a pobreza é verdadeiramente um caminho de santificação. A opção pela pobreza. Mas aqui eu vejo muita gente tendo opção pelos pobres, mas sem opção pela pobreza. Ou seja, pobreza evangélica no sentido de verdadeiramente você viver com convicção. Mas essa pobreza não pode ser confundida com a destruição, não é, dos nossos valores sagrados. Por exemplo, durante 2000 anos, nós sempre vimos isso. Padres, santos, os padres que são canonizados, pega, sei lá, um São João Maria Vianney, ele usava uma batina que era um trapo, mas quando subiu ao altar, ele vestia as melhores casuras compradas em Paris. Porque a pobreza era dele, mas a glória era do Cristo. O que as pessoas querem fazer agora é o contrário, né? Subir ao altar vestido num trapo e depois entrar num carrão de luxo e ir embora para casa. Se vê claramente que a coisa não é uma opção de virtude, mas é ideologia, né? Então, assim, no fundo, existem padres de boa vontade? Sim, né? Eu conheço padres de boa vontade nessa coisa, mas o que eles não notam é que essa boa vontade não basta, você precisaria realmente do antivírus, que é a verdadeira busca da verdade. Porque as pessoas, eu conheço padres que começaram amando os pobres e tendo uma verdadeira convicção, uma simplicidade de vida, um despojamento, mas exatamente porque começaram a ler livros filomarxistas, etc., terminaram homens para além do bem e do mal. Ou seja, homens que, para depois você defender os interesses, você é capaz de fazer um assassinato moral do outro, né? O cara era até bem intencionado no início, mas depois não usou o vírus, o antivírus, perdão, não usou o combate, né, a ideologia marxista. Altamiro, padre, sua bênção, o senhor nos dará um curso sobre doutrina social da igreja? Olha, Altamiro, pode até ser. Acho que é uma boa ideia, boa sugestão. Vamos estudar aí dentro das nossas possibilidades, né? Quando é que a gente vai apresentar um curso de doutrina social da igreja, tá bom? Vamos preparando, o pessoal da equipe aí anota a sugestão, é uma das ideias, né, que a gente poderia fazer, tá bom? Então, quero agradecer que vocês estiveram conosco, né, nesse programa hoje, nesse debate, que acho que foi bastante bom, agradável, estarmos juntos, assim, conversando. E, sobretudo, vamos ouvir o apelo de Nossa Senhora. Oração, penitência, a resta do Santo Terço, devoção dos primeiros sábados, vamos fazer a nossa parte. Sobre a questão de consagração de Rússia, etc. e tal, essas coisas não estão nas nossas mãos. Tem muita gente na internet debatendo aquilo que não é a parte que nós conseguimos fazer. O que nós conseguimos fazer mesmo é aquilo que Nossa Senhora pediu em Simbres: penitência, oração, conversão.
Então, vamos lá. Que ela esteja do nosso lado, nos abençoe e acompanhe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.